Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Com vasta experiência acadêmica e prática, Heloísa Biscaia tem ajudado diversas pessoas e organizações a desenvolverem uma nova perspectiva sobre o crescimento pessoal e profissional, tá? Heloísa, antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para você. A pergunta foi: eu estou levando o pessoal para uma reunião. É uma reunião de cobrança, de resultados, mas os resultados não estão como eu gostaria. Então, vai ser uma reunião de cobrança. Como é que eu posso usar a metodologia da investigação apreciativa e quais os benefícios que ela pode trazer para esse tipo de reunião? Porque, às vezes, as reuniões acontecem e são necessárias. Sempre são importantíssimas, porque reuniões são pontos de diálogo para entender o que está acontecendo e direcionar o futuro, né? Uhum. Então, quando a gente trabalha com gestão, né, de negócios, esse é sempre um movimento fundamental. Ele é a essência do negócio e garante a continuidade. Agora, num contexto em que os resultados não estão sendo bons, né? Tá. E você precisa fazer uma reunião ali de cobrança, como você falou, né? Então, na verdade, o que que Alinhamento, né, para não usar cobrança, né, vendo lá da investigação isso? apreciativa, né? É melhor, tá vendo como as palavras importam? Foi E exatamente você o que a falou gente falou muito no isso no bloco primeiro anterior. bloco, tá entendendo? Isso aí, já tá aplicando, Jurani. Sim, Você é 10. eu venho aprendendo com você ao longo desses anos, viu? Muito bom, isso aí. Então é isso, às vezes uma simples palavra já muda tudo, né? Sim, Porque palavras criam mundos. Se você fala cobrança, opa, já conecta um monte de coisa. Você fala alinhamento, o entendimento é outro, né? sim. Então, realmente é diferente. Você Bom, pratica. Desculpe, continue, só desculpe. para, né, ir na direção de responder o que você perguntou. Ah, E aí, quando a gente e inicia a reunião, então, primeiro é importante entender que quando uma organização realmente quer aplicar como abordagem, metodologia, investigação perceptiva, um líder, né, quer fazer a gestão da sua equipe baseado nessa abordagem, dificilmente vai ser uma única intervenção. Isso quer dizer o quê? Não é uma reunião que vai tornar tudo apreciativo, né? Então, é um processo. E ele, como a gente está falando aqui, ela é um processo de mudança cultural, inclusive, né? Então, isso requer tempo de prática, que a ah, gente possa fazer mais de uma vez, ao longo do tempo. Porém, sempre tem um primeiro momento. Então, o que é possível fazer numa primeira reunião, né? Se você está aqui escutando hoje esse trabalho aqui maravilhoso do Jurani, aprendendo com a gente. Então, isso tem a ver com a sua postura ao iniciar a reunião. Você é o líder, você vai começar a reunião, como você começa a reunião? Se você já começa é, com um olhar depreciativo, porque o resultado foi ruim, porque eu tenho que reclamar e tal, você já está começando com o contrário. Então, investigação apreciativa, lembra, ela começa sempre, o início é você olhar para aquilo que funciona, onde tem energia, o que deu certo. Então, seria, digamos, num resultado, né, em que a meta era 100 e o resultado foi 65. Vamos dar um exemplo aqui em números, né? sim. X. Então, não ficou longe do resultado esperado. Ficou em 65. Aí o gestor ele pode começar perguntando quais foram os melhores serviços e atendimentos onde a gente conquistou os 65. Interessante. Então, a gente começa investigando Tá, aquilo que funcionou. Quem interessante. foram as pessoas que atenderam? Quem foram os clientes desse mês que deram esse resultado dos 65? É como se fosse assim, colocar o olhar e o foco para aquilo que funcionou. Sim, Que 65 é um ótimo resultado, podia ter sido 30, né? sim. Então assim, o olhar para aquilo que funcionou. Aí, com isso, é o que eu falei, a gente traz o melhor do passado, então a gente resgata as melhores informações, por isso investigar. Nós vamos procurar o que aconteceu que fez com que, mesmo num contexto difícil, sei lá, né, do país, de governo e tal, a gente conseguiu esses 65. Da onde veio esse resultado? Então a gente investiga. Aí a gente consegue ouvir algumas respostas, as pessoas vão contar.
E Tá. qual é a energia das pessoas falando dos 65 que elas fizeram? Entende que é bem diferente? Sim, Neste momento, o gestor está no momento presente, com as informações do melhor do passado. E aí ele direciona para o melhor do futuro. E aí ele pergunta como é que a gente pode pegar o que a gente fez de melhor nesse mês e ampliar para o próximo mês. Para que a gente consiga no próximo mês um resultado melhor do que os 65. É possível? Como a gente pode fazer isso? E ele pode jogar perguntas. Então, investigação apreciativa também tem a ver com perguntas. Tem a sim, ver com a arte de fazer perguntas poderosas e sim. você co-criar junto com a equipe, de que todas as vozes são ouvidas, todos são importantes. Então, às vezes, uma ideia de uma pessoa, de outro, alguém que de repente naquele mês, sei lá, conseguiu, dentro daquele número 65 foi responsável pelo 10 que estava ali dentro. Essa pessoa tem uma dica importante que na hora que ela fala daquilo na reunião, no próximo mês, a equipe toda usando aquela dica daquela uma pessoa, pode ampliar o resultado para todo mundo. E o resultado da equipe no próximo mês pode ser, sei lá, 85. Ah, ainda não chegou no 100. Mas você concorda que você já caminhou de 65 para 85? Eu estou dando, claro, um exemplo hipotético, Sim. mas também eu já vi acontecer, né, situações reais disso que eu estou contando. Então, os números são hipóteses, são hipotéticos, mas o caso é real, e mais de uma vez. E tem Então, mais um muda detalhe, né? muito. Hum, Isso muda muito o clima, o ambiente, né? Porque senão você vai para uma coisa assim de cobrança. Então, aonde que começa a reunião? Na intenção do líder e como que ele chega, qual é a postura dele para fazer a condução dessa reunião. Porque ele vai dirigir a equipe, né? Um líder é aquele que ele faz a direção da equipe, dos processos e dos resultados. Isso é uma liderança. Então, se você faz uma liderança apreciativa, você está criando um futuro na direção que gera mais resultados. E resultados extraordinários. Você praticando, lembra que eu falei? Só uma vez já dá um resultado. Se fizer isso sim. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você vai mudando a cultura e o ambiente. E os resultados, eles vão se tornando cada vez melhores. De fato, é maravilhoso. E quando as pessoas ou a empresa são feita por pessoas, quando elas implantam a cultura de investigação apreciativa, automaticamente aquela história do pânico, do medo, vai ficando para trás, que as pessoas vão se sentindo mais seguras para participarem, para mostrar os problemas, para mostrar que houve erros, e assim é que começam a serem corrigidos os processos. É por aí, né? As pessoas vão se sentir mais seguras para participar da reunião, para dar opinião, enfim, para falar o que tem que ser falado. Exatamente. A questão é a postura e a intenção com que isso é feito. Sempre que for numa postura e numa intenção para depreciar, né, para realmente fazer o outro, assim, para menosprezar, para pisar em cima, para tirar o brilho, o valor do outro, né, da equipe, do próprio resultado que a gente conquistou, mesmo que tenha sido Uhum. menor do que o esperado, isso faz com que isso diminua. E aí as pessoas estão o quê? Se medicando e usando cada vez mais remédios para conseguir trabalhar no dia seguinte, para conseguir dormir de noite. Então, é um ambiente que vai se tornando muito insalubre. E hoje se fala muito na questão da saúde mental. Então, essa questão do ambiente, da cultura, e que parte, sim, da liderança e dos gestores, e principalmente da alta liderança. Então, quando a alta liderança de uma organização tem uma postura mais apreciativa, ela vai comunicar isso para as médias lideranças e isso vai para toda a sua organização. Mas isso é um processo, e por isso ele precisa ser sustentado ao longo do tempo. Porque senão ele fica parecendo uma coisa fake, sabe? Assim, Sim. feito só para aquele momento, só para poder usufruir de um resultado em cima de Ah, você. entendi. Ele não se sustenta ao longo do tempo. Então, o grande Interessante. ganho e benefício da investigação apreciativa é quando ela é usada sistematicamente ao longo do tempo. Aí realmente existe uma mudança que ela é duradoura. E os resultados, em todos os âmbitos, não só nos números, eles se tornam extraordinários.
Bacana. Heloísa, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu te acompanho nas redes sociais. Se o pessoal quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? Então, eu tenho o meu Instagram, que é @heloisabiscaia.oficial, e tem o meu site também, www.luisabiscaia.com.br. Eu fico à disposição, se alguém quiser entender mais, perguntar, ou mesmo contratar uma mentoria individual, especialmente. Eu trabalho assim bem customizado com o objetivo do cliente, seja ele profissional, pessoal, ou de transição de vida, ou para ascender na carreira, né, para um cargo de liderança. Enfim, o que for, né, para trabalhar com equipes, né, então também eu acabo na mentoria ensinando métodos, processos, então depende do objetivo de cada pessoa. Eu estou à disposição, vai ser uma alegria poder servir vocês com essa abordagem apreciativa que é cheia de cuidado, acolhimento e de muito valor, né? Eu Sim, gosto muito de trazer esse aonde você brilha, né? O que brilha teus olhos, faz teu coração bater e a bacana. gente constrói nessa direção. Heloísa Biscaia, muitíssimo obrigado por você ter participado aqui na TV Diário do programa Mercado e Desenvolvimento. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos, para E com a vocês. Heloísa Biscaia, nós estamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. Lembrando sempre que o nosso programa é aos domingos, 10 horas da manhã, e tem uma reprise aos sábados, às 20 horas. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.